Senhoras e senhores, nós vamos começar agora a cerimônia de posse do Dr. Fernando Brits, como acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Eu convido o presidente do Instituto Histórico e Geográfico, o professor doutor Ronaldo Poletti, para tomar lugar à mesa. Convidado para tomar lugar à mesa, o nosso vice-presidente, o professor doutor Eugênio Jovenati. Convidamos também o acadêmico, jornalista, advogado, o nosso orador de hoje, Willon Vander Lopes. Por fim, o nosso empossando, Dr. Fernando Pedro de Brits. Seja muito bem-vindo. Senhoras e senhores, todos de pé para o hino nacional. Salve, salve, Brasil de sonho.
Registro a presença de algumas autoridades presentes aqui, prestando prestígio adicional ao nosso acadêmico Fernando Brits. O secretário de Desenvolvimento, Rui Coutinho, o senador Luiz Felipe Belmonte, a presidente do Instituto Sagres, Verônica Corilho, e deve ter muitos outros que eu não estou conseguindo reconhecer. A todos vocês eu cumprimento em nome do nosso presidente, Ronaldo Poletti. A palavra está com o presidente Ronaldo Poletti para a abertura oficial. O Instituto está muito honrado com a presença de todos as senhoras e senhores neste dia que tem um grande significado para o Instituto, eu diria também para o Brasil. A posse do Fernando de Brites é um momento muito importante para o Instituto, eu diria mesmo para a nossa vida cultural no Brasil. Além dos méritos pessoais e da sua trajetória, que vai ser hoje lembrada e cultuada nesta cerimônia, o Brites, muito pouco nos anos anteriores ao momento dramático da pandemia, esteve aqui várias vezes no Instituto e se dispôs várias vezes a colaborar junto com a Associação Comercial de que ele é presidente com as atividades do Instituto. Infelizmente, nós demoramos para a aprovação do seu módulo em função exatamente da pandemia, porque houve uma reunião, havia muitos processos e foi logo marcado uma próxima reunião, exatamente em março. E aí os próprios membros da Comissão de Ética e Admissão cancelaram a reunião. Eu não faço parte da Comissão de Ética, mas assisto. E com isso, nós tivemos que adiar, só mais recentemente, que foi novamente a comissão se reuniu e decidiu, naturalmente, não deixar de ser, pela aprovação dessa honra de ter aqui entre nós um futuro sócio-acadêmico, confrade do Instituto. Além desses aspectos pessoais, eu queria insistir na importância da atividade comercial, não apenas do aspecto ligado à economia, a importância que se tem, pelo menos no regime do livre mercado, as funções políticas, até das associações comerciais pelo Brasil inteiro, que exercem uma função política e social. Mas também em relação a um aspecto do comércio que me parece fundamental, e que o Brites é bem este exemplo, que é a questão da sociabilidade. Quer dizer, o comércio é um elemento expressivo para que as pessoas se relacionem, e se relacionem bem, e sejam cordiais, e que todos, portanto, possam conviver da melhor maneira em função de uma atividade comercial relevante. De modo que a sua presença aqui, além dos aspectos pessoais, tem este símbolo que envolve a história de Brasília, o comércio em Brasília, e a função
que os comerciantes em Brasília exercem e estão presentes na sua história, no nosso momento, nas nossas dificuldades e também no nosso futuro. De modo que seja muito bem-vindo. Então, com essas brevíssimas observações, eu declaro aberta a sessão de posse do Blitz deste sábado. Senhores, coube a mim fazer uma leitura do currículo do nosso futuro acadêmico Fernando Blitz, mas é muito grande. E depois teremos a saudação do acadêmico William. Fernando Pedro Blitz nasceu em Portugal, Lusitânia, aldeia Rio do Mel, foi fundada pelos romanos no século VII. Aos 6 anos a mãe faleceu e ele veio com o pai para o Brasil. Foi morar em Santos, como muitos portugueses. E seu pai abriu um comércio. E aos 12 foi morar com o pai em São Paulo, onde teve seu primeiro emprego. Era uma loja de cristais. E ele ganhava meio salário mínimo. E ainda conseguia fazer economias. À noite pegava o bonde lotada para estudar no Liceu Siqueira Campos. Aos 17 foi trabalhar no Banco Noroeste. E toda semana atravessava o viaduto do Chá, belíssimo viaduto, para buscar dinheiro da matriz que ficava a 1 quilômetro de distância. Diz o Fernando, abre aspas, as pessoas não sabem quando pesa o dinheiro, né, Fernando? A mala pesava tanto que, segundo ele, os braços ficavam tão inchados. Era muito dinheiro. Ou era cristal, né? Dinheiro. Aos 19, foi fazer a conciliação de contas na Paulette. À época era uma das maiores indústrias de alimentos no Brasil. Em 67, iniciou uma carreira bem sucedida no ramo imobiliário que o trouxe até Brasília. O pioneiro. Ou quase isso. 6 anos depois, fundou em São Paulo a sua própria indústria de móveis, fornecendo móveis para todo o Brasil. Sua formação em propaganda e marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo o ajudou a criar um método próprio de técnicas de gestão comercial para nomear e treinar seus representantes. Desse trabalho, publicou o livro Vendo Mais, Venda Mais, Viva Mais. Em 79, passou a temporada em Brasília e ganhou a concorrência para mobiliar os edifícios do Banco Central, São Paulo e Belo Horizonte. Foi aí que decidiu se instalar em Brasília e fundou a empresa Futura Móveis. Produziu móveis ergonômicos de linhas exclusivas importados da Itália e Taiwan para o governo de grandes empresas. É da ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, onde fez o curso de Estudos de Política e Estratégia. Vice-presidente da Associação Comercial por 12 anos e assumiu a presidência de 2003 a 2008 e mais uma vez eleito na gestão 2018 a 22, onde até a presente data, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. Foi diretor financeiro da Confederação das Associações Comerciais do Brasil e depois vice-presidente. Fundou a prefeitura da Setor Comercial Sul e W3 Sul. Conselheiro deliberativo do SEBRAE, membro do Fórum Permanente de Microempresas, secretário de Desenvolvimento Econômico do DF. É o seu cargo, Rui Coutinho, hoje. Seu antecessor. Rotariano, olha só, título Paul Harris, foi presidente do Rotary Lago Norte, representante da bancada de empregadores do Conselho de Trabalho do DF, autor de inúmeros artigos publicados em jornais e revistas. Ajudou a fundar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável Estratégico do Distrito Federal,
onde foi diretor financeiro. Fundou e preside a Câmara do Comércio Brasil-Portugal, do Centro-Oeste. Tinha que ser, né? Volta às origens lusitanas. Essas atividades todas lhe renderam muitas honrarias, como a Ordem do Mérito de Brasília, grau de comendador, Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, concedido pela Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor, colar do diploma Marechal Deodoro da Fonseca nas comemorações dos 124 anos da República, concedidos pela Academia Brasileira de História. Guardião da Fraterna Integração Árabe Brasileira, concedida pela Liga Cultural Árabe Brasileira. Devia ter sido da portuguesa, né? Mas os gregos preferiram, né? Assim. Diploma e medalha Ulisses Guimarães no grau de comendador, concedido pela Ordem dos Parlamentares do Brasil, título do companheiro Paul Harris do Rotary Internacional, medalha Amigo da Marinha do Brasil, concedido pelo comando do 7º Distrito Naval, Ordem do Mérito Comercial do grau comendador. É isso. E agora, daqui a pouco, o membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, que é o melhor, é o mais importante, são seus títulos. Mas ainda não é, tá? Isto posto, convido o nosso acadêmico Wilson Lopes para fazer a saudação oficial em nome de todos os acadêmicos do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Wilson, por favor. Opa! Que bonito currículo! Opa! Essa expressão quer dizer mais ou menos, e aí, amigo? Quando nós estamos em Brasília, a gente pode dizer, e aí, velho? Muita gente não sabe, eu não sabia, que nosso empossando nasceu na nossa terra-mãe. Sim, Fernando Pedro de Brits é português de nascimento, ou seja, aqui cabe o opa! Saúdo primeiro o grande brasileiro que é o nosso patrono, Juscelino Kubitschek. Procura-se outro. Palmas, por favor, do nosso presidente. Na pessoa do presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o professor Dr. Ronaldo Coletti, saúdo a mesa diretora e os demais dirigentes da nossa tão querida entidade. E vamos que vamos. Saúdo também as autoridades que vêm brilhantar esta festa da nossa Brasília e do nosso DF. Falando em Brasília e em valores, é preciso dizer que Fernando Brits foi, por muito tempo, diretor de uma das mais importantes entidades do Distrito Federal, da qual hoje é presidente e com ela se confunde. A Associação Comercial do Distrito Federal, também conhecida por ACDF, que nasceu na Cidade Livre, na heróica Cidade Livre, com o nome de Associação Comercial de Brasília, tendo importante papel de congregar, naqueles tempos de incerteza e poeira, os empresários de todos os campos que acreditaram no sonho de JK, Brasília, a nova capital. E aqui eu abro um parênteses para dizer a respeito do principal valor, Brits, do empresário. Muitos acham que é ganhar dinheiro,
Muitos acham que é crescer na vida, muitos acham que é isso, que é aquilo. O principal valor do empresário é a fé. Não é fácil a pessoa alugar em determinada sala, determinada loja e arriscar ali os recursos que conseguiu com muita dificuldade. Pensem bem numa loja, por exemplo, de confecções. O empresário compra tantas quantidades de uma determinada roupa, numa determinada cor, num determinado tamanho. É preciso muita fé para saber que vai vender aquilo. E nada garante que ele vai ter no final do mês o dinheiro para pagar a duplicata, que vem mesmo, dos funcionários que vem mesmo, do aluguel que vem mesmo. Ou seja, presidente Poletti, o que move efetivamente o empresário é a fé. E a insegurança naquela época em Brasília, e eu vejo aqui pioneiros daquela época, era maior quando se sabe que não só a bancada do Rio de Janeiro, mas todos os deputados federais e senadores no Rio tinham as praias e as delícias da cidade maravilhosa. E aqui o Cerrado. E a campanha pela não mudança e depois pela volta da capital para o Rio de Janeiro era muito forte. Aumentou a força desta campanha quando o candidato de JK, por incrível que pareça, perdeu a eleição para Jânio Quadros. Jânio detestava Brasília e interrompeu todas as obras. Brasília viraria uma cidade fantasma. Opa! Mas veio a renúncia de Jânio e logo em seguida, com Jango, Brasília respirou aliviada, inclusive ganhando a UNB, a atuante e necessária Universidade de Brasília, passagem dos sonhos de todo jovem da capital, que agora vai completar, em 2022, 60 anos, atuante e necessária. Vejo aqui também com prazer muitos colegas dessa universidade, onde eu tive a honra de fazer meu curso de Direito e presidir a Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, logo depois da prisão de Nordestino e daquela invasão atabalhoada que, graças a Deus, teve uma repercussão negativa tão grande que acabou salvando a Universidade de Brasília. Deus escreve mesmo certo por mim histórias. Depois veio a queda do Jango e a tomada do poder pelos militares. Houve mais uma vez campanha pela volta da capital. Prevaleceu, porém, a ideia de que Brasília era ideal para sediar o QG do poder. E isso salvou também a nossa cidade. Era uma vitória. Mas o poder em Brasília era exercido por um prefeito, depois governador, nomeado pelo presidente de plantão. E o mandatário vinha de fora e trazia toda a sua turma, com a qual dirigia Brasília e o Distrito Federal. As fadas dos brasileiros. Veio então, Brits, a primeira manifestação da contrariedade dos empresários daqui contra tão absurda situação, e passaram a exigir a associação comercial à frente que o secretariado do GDF fosse formado por gente do Distrito Federal. Logo depois, veio a campanha pelo direito de voto, que comecei em Taguatinga, levando para a Associação Comercial do Distrito Federal, lá encontrando a saudosa figura de Lindbergh Cury, que virou senador e foi o criador do Fundo Constitucional que garante recursos para o Distrito Federal. E aí a nossa Brasília e o nosso Distrito Federal foram ficando cada vez mais fortes.
e aí uma coisa também muito importante nesse contexto, a cidadania de Brasília surgia. Acabou aquele negócio de vir para cá e aqui enriquecer e voltar para suas terras de origem, como era a princípio a ideia, como também os funcionários públicos que estavam doidos para aposentar, para voltar para o Rio de Janeiro ou para suas terras de origem. Aqui é preciso dizer da parceria da minha OAB e das associações comerciais de toda a satélite na luta pela nascente cidade de Brasília, tida por Tancredo Neves a uma pergunta que eu lhe fiz na OAB-DF, uma cidade caçada. Logo depois veio a entrega do poder aos civis, com a eleição de Tancredo, que não tomou posse, substituído por Sarney, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Sediando a Constituinte, já com a bancada de deputados federais e senadores de Brasília, do Distrito Federal, Brasília, enfim, virou capital de fato e de direito. Ganhamos a Constituição Cidadã de 1988. Todo esse histórico, lembro que estamos no Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal, guardião da história do Distrito Federal, é para homenagear também o que eu disse acima. BRITS se confunde com a Associação Comercial do Distrito Federal. É para homenagear também a Associação Comercial do Distrito Federal, presidida pela Impossang, que participou ativamente de outras entidades que ajudaram na criação da cidadania de Brasília e do DF, como é o caso do Rotary Club, da Coirmã Fecomércio, da Fibra e da Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília, que eu tenho a honra de presidir. Nosso Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, que abriga mulheres e homens de grande valor e compromisso com a cultura brasileira, e especialmente com a de Brasília, recebe hoje um dos mais atuantes cidadãos de Brasília. Seja bem-vindo, Fernando Pedro de Brito. Opa! Convido agora o senhor Fernando Brits para proferir seu discurso de posse. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, a todas. Eu tenho aqui na minha frente uma plateia formada por pessoas que me ajudam que me estimulam a assumir bandeiras em prol da nossa sociedade e do setor produtivo do Distrito Federal e do Brasil. Eu não posso citar todos, porque a gente aqui podia ser maçante, cansativo. Maçante é dito lá, opa! Maçante é dito lá em Portugal. Mas o currículo já foi lido. Eu gostaria de dizer que, nesta segunda vez que eu assumi a Associação Comercial do Distrito Federal, resolvi inovar. E tanto inovamos que já temos até gente copiando. Isso é muito bom. Não existe nada melhor do que a concorrência. Então, nós resolvemos criar lá
um Conselho da Mulher Empresária. E nós trouxemos para presidir o Conselho da Mulher Empresária nada mais, nada menos do que a nossa querida amiga Ivonice Campos, que brilhantemente assumiu a incumbência, criou um rol de mulheres, olha, mulheres lindas, e não só lindas, são mulheres empreendedoras. E é para não engasgar aqui, porque eu tenho um problema de garganta, né? Eu, vez por outra, eu vou falar e me emociono, né? Então eu estou fazendo aqui um preâmbulo para não ouvir o nosso mestre de cerimônias, que eu já ouvi aqui várias vezes, e depois o William falar de mim. E realmente a gente se emociona. Mas eu quero pedir permissão para citar algumas pessoas que têm um forte vínculo e trajetória de vida conosco. Tem aqui a nossa senadora Ademir Santana. Nós fomos conselheiros no SEBRAE, criamos aqui o Fórum do Setor Produtivo, que tinha um papel extraordinário naquela época no governo, né? Infelizmente se desfez. Ali na ponta, o Rui Coutinho, tem um professor aqui da UNB, que é o homem que mais entende de água no Brasil, não sei se não no mundo, porque ele se identifica tanto com a água. Outro dia ele disse: o som da água é o som divino. Uma pessoa que entende demais do Vitor Alegria, aqui o nosso Romulo Troncoso, que é o reprodutor do SBT lá no Tocantins, veio do Tocantins para nos ver aqui, nos prestigiar. Obrigado. Atrás dele está o Marcos Melo, que viajou comigo para Portugal, fizemos uma viagem extraordinária para buscar empreendimento para Lusiane. Ele hoje é o secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio lá, Desenvolvimento Econômico de Lusiane. Do lado dele está o nosso Rosado. Tanta gente. Tem uma pessoa aqui que trabalhou conosco num projeto fantástico, que foi a Verônica, a Natália Osório. Hoje tem uma pessoa que está nos dando um esteio muito grande no trabalho com Portugal, que é a Mariana, que está aqui na frente. E tantos outros. Temos aqui, deste lado, um grande amigo, Luiz Felipe Belmonte, que é o nosso senador, e que vai ter uma trajetória brilhante na política de Brasília. Mas eu tive uma surpresa outro dia, uma pessoa extraordinária que está instalada há 10 anos no Gama e de repente leva o Distrito Federal, e o Distrito Federal não lhe dá a mínima, porque aqui empreender não é no Distrito Federal. Empreender no Brasil é uma tragédia. As pessoas olham para o empresário e querem tirar tudo dele. O empresário não pode ter lucro, não pode ser bem sucedido. Há pouco eu comentava com alguém ali os projetos brasileiros que foram mal sucedidos. O Henry Ford tentou fazer uma Fordlândia para produzir borracha no Brasil, deu com os burros na água. O Eagle tentou construir o projeto Jari lá no Amapá, deu com os burros na água. E tantos outros projetos grandes, e o Brasil não prestigia, só quer esfolar o pobre do empresário. Tem o Pires aqui também, que eu não tinha visto ainda. Obrigado, Pires. Mas eu queria até que ele levantasse esse homem aqui, que ele está em 5 países do mundo. Ele está nos Estados Unidos
vendendo pão nos Estados Unidos. E está criando aqui no Distrito Federal um pão para mulheres depois das 40. E ele contratou uma equipe de cientistas para desenvolver um pão que a mulher descobriu ele lá, né? Que a mulher durante 15 dias precisa de estrogênio, durante 15 dias precisa de testosterona. E ele vai colocar os ingredientes naturais, não é química, é ingredientes naturais no pão para a mulher. Levanta, por favor, Jurandir. Esse homem merece um nosso aplauso. Ele é um ícone do empresariado do Distrito Federal. E o meu currículo aqui foi falar de Paulette, e ele foi amigo do meu patrão Paulette, e foi instrutor dele lá em algum momento, em empreendimentos dele, né? Então, outro dia eu fui visitar o Jurandir lá no Gama, para uma visita de meia hora. Entramos lá às 3, saímos às 9 da noite, né, Jurandir? Verdade. Boa conversa. Estamos aqui com o Júlio, que é o dono da Casa dos Parafusos, que é uma casa ícone também do Brasil. Não tem ninguém em Brasília que não tenha comprado uma Casa dos Parafusos. E temos aqui o nosso presidente da Organização das Cooperativas do Distrito Federal, REMI. O REMI, em 2019, em novembro de 2019, montou conosco uma missão a Portugal e fomos levar cooperativismo do Brasil para Portugal. Imagina o que é a gente vender cooperativismo do Brasil num país que tem cooperativismo desde 1855. Eles estão super bem estruturados. Infelizmente, o nosso trabalho, 3 meses depois, sofreu a interrupção por causa da pandemia. Mas eu queria aqui também fazer uma referência à pessoa que me antecedeu neste mandato na Associação Comercial, o Kleber Pires. E nós temos outras pessoas que estão trabalhando conosco aqui, a Paola, a Vera, tem tanta gente. Me desculpe, eu também, de vez em quando, tenho branco e esqueço o nome das pessoas. E tem a Gina ali que está também fazendo um trabalho extraordinário para nós, o José Luiz, que publica lá umas coisas muito interessantes, e o Calaça, o Aníbal Calaça, que nos acompanha há muito tempo. Eu peço perdão às pessoas que eu não citei aqui, mas todos vocês têm muito a ver com aquilo que está acontecendo aqui hoje. São vocês que estão me dando a sustentação nessa caminhada toda. Então, vou meu breve discurso aqui. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu amigo William Wander pela espetacular gentileza de me presentear aqui com essa dissertação histórica de Brasília. Agradecer ao presidente Ronaldo Poletti e, em seu nome, estender o agradecimento aos membros deste Instituto Histórico e Geográfico do DF por me confiarem a inestimada honra de assumir a cadeira número 1, que tem como patrono o grande empreendedor Barão de Mauá. Agradecer ao meu amigo Solano, essa pessoa que eu não ia citar, né? Ao meu amigo Solano, por me transmitir com entusiasmo os novos valores deste sodalício Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Gostaria de reverenciar a memória de Juscelino Kubitschek de Oliveira, fundador desta magnífica Brasília e patrono deste egrégio Instituto Histórico e Geográfico. Já foi muito bem citado aqui pelo Vilão. Em especial, reverenciar a memória de nossos estimados amigos Afonso Eudoro,
meu grande amigo Dario Clementino, e todos aqueles que se dedicaram, a este prestigioso Instituto Histórico e Geográfico, já não mais se encontram entre nós. Honrado por ser acolhido neste nobre sodalício, integrado por acadêmicos escolhidos entre as melhores e mais ilustres personalidades da nossa sociedade, me ressalta a responsabilidade de vir a ocupar a cadeira número 1, que tem como patrono o grande empreendedor Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que nasceu em Arroio Grande, São Pedro, do Rio Grande do Sul, no dia 28 de dezembro de 1813. Aos 11 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro, onde veio a se notabilizar como pioneiro da industrialização e o melhor símbolo do empreendedorismo brasileiro do século XIX. Ele se encontra entre aqueles que fizeram um grande empreendimento, deram certo, trabalharam para valer e acabou quase pobre. Sabe que me lembro do seu nome? Adilson Vasconcelos, o homem que mais escreve sobre Brasília. Eu estou aqui, desculpa, Adilson, a força da emoção me fez esquecer teu nome. É o homem que mais escreve sobre Brasília. Acabou de me dizer que tem 61 livros escritos e está agora fazendo um trabalho extraordinário sobre a história do Brasil. É fundador do Instituto. E fundador desse Instituto. Então, o nosso Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, tem uma história que se confunde com o grande crescimento da industrialização do Segundo Reinado. Foi proprietário de fundação, de estaleiro, de companhia de navegação, de companhia fluminense de transportes, da companhia de iluminação e gás do Rio de Janeiro, da primeira estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis, da estrada de ferro Dom Pedro II, atual Central do Brasil, da ferrovia Santos Jundiaí, ferrovia de Recife e ferrovia de Salvador. Construiu o canal do Mangue no Rio de Janeiro, foi responsável pela instalação dos primeiros cabos telegráficos submarinos que tornaram possível as ligações telegráficas do Brasil com a Europa. No final da década de 1850, fundou o Banco Mauá, abrindo filiais em várias capitais brasileiras e no exterior. No exterior em Londres, Nova York, Buenos Aires e Montevideo. Ajudou a fundar o segundo Banco do Brasil, aquele que temos hoje, pois o primeiro havia falido em 1829. Sua face humana se evidenciou liberal, absolutista, oferecendo abrigo aos escravos foragidos. Foi deputado pelo Rio Grande do Sul em diversas legislaturas, mas renunciou ao mandato em 1873 para cuidar de seus negócios ameaçados desde a crise bancária de 1864. Vejam que crise não é coisa nova. Barão de Mauá faleceu em Petrópolis no dia 21 de outubro de 1889. A breve biografia aqui trazida bem nos dá a dimensão deste grande empreendedor, que nos deve servir de exemplo para reverenciá-lo como um homem protagonista dos alicerces do desenvolvimento que experimentamos nos nossos dias. Por aqui eu termino agradecendo a presença de todos e agradecendo aos acadêmicos deste grande instituto por terem tido
terem me admitido aqui como mais um entre eles. Muito obrigado a todos. Presidente, agora deveria ser o ato de posse, mas se o senhor permite improvisar um texto do José Teodoro Neto, que é extremamente pertinente ao nosso acadêmico Fernando Brits, será ditado pelo nosso secretário-geral e datilografado. Ele está aqui? Não, né? É uma história, Fernando Brits, ilustrativa lá no início da Academia Brasileira de Letras. Quando a Academia estava em seus primórdios, certo dia os imortais se viram diante do dilema de escolher um novo membro em razão do falecimento de um dos fundadores. O presidente Machado de Assis queria um literato de cadeira e até tinha um nome impecto a ser apresentado. Contudo, o historiador Joaquim Nabuco, o grande Joaquim Nabuco, argumentou que colocar mais um escritor poderia reduzir a relevância social da academia. Disse ainda que aquela casa de cultura precisaria se abrir para representantes de toda a sociedade. Como diplomatas, ele próprio, Nabuco, era um diplomata de carreira, políticos, militares, intelectuais, clérigos. A Academia de Letras sempre teve padres em seus quadros. Nós aqui também temos um, o Padre Aleixo. E também para escritores e literatos. Também para escritores e literatos. Machado e os demais imortais presentes aceitaram a grande ideia de Nabuco. Assim acabaram por eleger Jorge João d'Oxford, o Barão de Javari. Ele era um empresário, empreendedor, político, conselheiro do Império e detentor de uma rede de relacionamentos inigualáveis em seu tempo, ou por construção pessoal, a começar pelo imperador Pedro, ou por parentesco, a começar pelo sogro Joaquim de Toledo, 6 vezes presidente da província de São Paulo. E o melhor, o Barão de Javari, novo e imortal, era também um intelectual refinado, mecenas e amante da cultura, que teve, dentre outros feitos na vida, apoiar os voos de uma sobrinha à frente de seu tempo, a atriz, cantora, pintora e primeira cartunista do mundo, Nair de Tefé, que mais tarde, na República, viria a ser a primeira-dama quando o marido Hermes da Fonseca foi eleito presidente. E tal qual a Academia de Letras, essa Casa de Cultura, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, sempre foi multifacetado. Nosso primeiro presidente, por exemplo, Saulo Diniz, era um político mineiro que chegou a Brasília na corte do JK, nosso patrono. Quando mobilizou os pioneiros políticos e intelectuais para fundar o Instituto, ele era ministro do Tribunal de Contas. Temos aqui jornalistas, como, por exemplo, o seu amigo Luiz Solano e o nosso fundador, Adilson Vasconcelos, um dos fundadores, né? Temos militares, como o próprio ex-presidente Afonso Eleodoro, o brigadeiro Aurélio Lobo, que foi ministro da Aeronáutica. Temos uma pleia de homens de direito, a começar pelo nosso presidente, o professor doutor Colette, executivos, empresários e empreendedores, agora empreendedores de primeira linha, como o Fernando Brits. Era esse texto do Teodoro que eu gostaria de ler, acrescentando em sua homenagem. Eu gostaria de justificar a ausência do secretário-geral, que o doutor Lenk é um grande historiador, um grande acadêmico, e tem escrito vários livros publicados pela Câmara dos Deputados, que ele é consultor legislativo da Câmara, justamente livros a partir da comemoração da vida da família imperial no Brasil. Escreveu vários sobre a Imperatriz, sobre Dom João VI, sobre a Maria Costa, enfim, ele tem produzido muito. Ocorre
que, para surpresa dele, a Câmara dos Deputados se reuniu hoje, às quintas-feiras, o que é um pouco, não é muito usual, mas ele infelizmente não pôde, por isso é que ele não está aqui presente. E aqui ele é uma pessoa muito dedicada ao Instituto e de grande valor. Isso não significa que ele não dê importância à posse de Blitz. Ele estava aqui. Ele veio para assinar apenas o diploma, mas precisou se ausentar. Mas ficou presente por um texto dele, né? Bom, termo de posse, chegamos ao grande momento. Leitura do termo de posse pelo presidente Ronaldo Coletti. Ato de posse. Em sessão magna, realizada em 10 de março de 2022, às 19 horas, toma posse como sócio acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o senhor Fernando Pedro de Brites, que ocupará a cadeira número 1, que tem como patrono o Barão de Mauá. Lavrou-se o presente ato, que é assinado pelo presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, pelo secretário-geral e pelo empossante. Declaro empossado como sócio acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o senhor Fernando Pedro de Brites, conferindo-lhe plenitude dos direitos acadêmicos. Convido o senhor Pedro Brites para, de pé, prestar o juramento. Aqui. Prometo trabalhar pela grandeza do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, cooperando para o aprimoramento de suas finalidades. Obrigado a todos. Agora a diplomação do acadêmico. Aliás, de todos os seus títulos, eu tenho certeza que esse é o mais relevante. Eu vou convidar o vice-presidente, Eugênio Valerati, para me ajudar aqui na entrega. Antes das palavras finais do presidente, só lembrando que o senhor Fernando Brites vai receber os convidados ali no outro salão, coquetel singelo e amigo. Palavras finais do presidente. Muito bem, então foi uma noite maravilhosa,
E com as magníficas orações do novo acadêmico do Milo, que o saudou, o cerimonial ficou mais tranquilo, porque ele já se referiu a todas as presenças, ou a quase todas as presenças relevantes, é impossível que alguém possa ter esquecido. Nós estamos honrados com a presença de todos. O Instituto está de parabéns. E ele foi muito autêntico. Por todos os motivos, óbvios motivos, né? E declaro encerrada a sessão.